Glorificado seja o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, amém? Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia, seu aplicativo, no livro de Mateus, no capítulo 11, apenas o versículo 28. Mateus 11, versículo 28. E vamos ler a palavra de Deus. Você encontrou? Diz assim a palavra: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você é capaz de repetir comigo agora? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Aqui está o título da sua palavra: faz de novo, Senhor, até quando meu coração me julga. Amém? Você pode dizer aquele que está ao seu lado: faz de novo, Senhor, até quando meu coração me julga. Pode se assentar. Uma bênção estarmos aqui nessa tarde, nessa noite, para podermos ouvir a palavra de Deus. E Deus tem uma bênção para a nossa vida hoje. Você crê nisso? Amém? Porque Deus, Ele é poderoso. Então fique bem atento à palavra de Deus. Tem dois assuntos dentro dessa palavra que é muito importante que você esteja ligado nela, para que você possa compreender bem, para entrar no seu coração e fazer diferença na sua vida. Amém? Se você quiser usar esse esboço, esse tema, durante a reunião dos grupos familiares dessa semana, basta fazer contato comigo, eu vou enviar e você pode fazer uso se desejar, ok? E então você pode daí replicar na tua célula, teu grupo familiar, e eu tenho certeza que ali Deus vai fazer abundantemente mais do que faz até aqui, porque você está em família, num grupo pequeno, onde você tem aquela confiança, aqueles que estão junto com você. Amém? Esse texto que nós lemos, Jesus faz um convite. O que é que ele diz? Vinde a mim. Fala aí, vinde a mim. Mas não é apenas um convite para aquele que está cansado no corpo. Tem muitas pessoas cansadas no corpo hoje em dia. Tem ou não tem? Eu tenho feito academia e quando eu termino, no dia seguinte, dá uma dor no corpo muito grande. Não é verdade? Dá dor no corpo. Mas essa dor que ele está falando aqui, pode ser uma dor no corpo, uma doença, alguma coisa? Pode. Mas Jesus está nos falando a respeito daquele que carrega pesos na alma. Você já parou para pensar nisso? Vinde a mim aqueles que têm pesos na alma. É isso que ele está querendo dizer. Você, nesse ano, assim como é o nosso tema, que diz, faz de novo, Senhor, provavelmente você está clamando a Deus para que Ele faça de novo na sua vida. Aquele dia que você aceitou Jesus, aquele dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, aquele momento em que você foi cheio da presença dEle, e a tua vida mudou, e você muitas vezes olha para isso e fala, Senhor, faz de novo na minha vida, eu gostaria muito de ter isso de novo. Aí você olha para você e fala, mas por que isso não está acontecendo? Eu sei que aqui muitos querem recomeçar, querem viver o novo de Deus, querem ir além daquilo que Deus já fez para fazer algo ainda melhor e maior do que aquilo. Mas muitas vezes você olha para você e fala, o que será que está travando para que Deus possa fazer de novo na minha vida? Às vezes nem é o diabo, e eu não quero mencioná-lo porque ele não merece, tá? Mas eventualmente possa ser esse sujeito, tá certo? Mas no caso, talvez não seja. Talvez nem seja o passado, o teu passado, aquilo que você já experimentou. Mas quem sabe, porque aquele passado está lá fora. É alguma coisa fora de você. Quem sabe o que está impedindo que Deus possa fazer de novo na sua vida é o coração que está dentro de você. É a tua alma. E quando a palavra fala coração, ele quer dizer a nossa alma. A sede dos nossos desejos, vontades, é ali. É a nossa alma. Então quem sabe seja isso. Veja que é interessante, quando nós olhamos a palavra de Deus em outros capítulos, Velho Testamento, por exemplo, nós encontramos ali os irmãos de José. E vocês conhecem a história, e aquela história diz que quando houve aquela fome, no Egito eles foram para comprar mantimento na terra do Egito, e lá acabaram encontrando José, depois de toda uma saga, uma situação toda lá. Mas eles carregaram 20 anos dentro deles uma lembrança que não deixava eles dormirem.
Porque eles haviam vendido o irmão deles como escravo. Esconderam o pecado do pai e seguiram vivendo uma vida normal. Seguindo uma vida que parecia que era exatamente aquela coisa perfeita. Mas por dentro a culpa estava viva no coração deles. Quando chegou aquela fome, eles tiveram que ir até o Egito. E quando chegaram lá, a lembrança voltou. Porque quando nós estamos de novo na situação, ou próximo da situação, que nos foi causado um trauma, uma dor, aquilo nos traz lembrança novamente. Quem sabe você esteja muito tranquilo, muito tranquila, mas alguma situação acontece na sua vida, algum lugar você vai, alguma coisa você vê, você escuta, você cheira, algum toque, alguma comida, alguma coisa, desperta em você alguma coisa do passado. Desperta em você alguma coisa que estava adormecida, que estava guardada, e você começa a se sentir eventualmente culpado, culpada de alguma coisa que já aconteceu. Gênesis 42, 21 diz assim: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão. Havia no coração daqueles irmãos de José uma culpa. Eles diziam: somos culpados. Somos culpados. A culpa, quando ela não é curada, ela se transforma numa acusação interna. Então você tem uma culpa, ela não foi curada, fica te acusando, te acusando. Ela não grita, mas ela pesa na tua alma, ela pesa na tua vida, pesa para levantar de manhã, pesa para você fazer as tuas atividades. Não prende o teu pé, mas trava a tua alma. Não aparece por fora, mas te consome por dentro. E só você sabe o que passa dentro do teu coração. Muitas vezes, então, não é o pecado de hoje que nos atormenta, mas é a lembrança de ontem. Não é uma falha real, mas uma ferida não curada que insiste em dizer para nós: você não merece recomeçar. Você não merece que Deus faça de novo. Então, culpa, ela está dizendo assim: eu fiz algo errado. Esse é o primeiro conceito. Culpa significa eu fiz algo errado e aponta para perdão. Se eu faço algo errado, eu tenho que buscar perdão ou perdoar se alguém fez algo errado comigo. Agora, vergonha é alguma coisa que está envolvida aí, identidade, é uma ferida. É essa culpa que eu estou falando. E significa, você olha para você e fala: eu sou errado, eu sou errada. Você precisa de cura e de bênção sobre a sua vida. Então Deus trata a culpa real com perdão. E a vergonha ou culpa falsa com verdade, com renúncia de votos e bênção do pai para o filho, do pai para a filha. Diga àquele que está ao seu lado: culpa não tratada vira prisão emocional. Mas 1 João 3,20 diz: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Amém? Bem, a culpa real é quando nós erramos de verdade. Então nós lemos que Gênesis 42, 21, e eles falaram, os irmãos ali: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão. Veja que aqueles jovens reconheceram: nós somos culpados. A culpa real, e um termo técnico é culpa objetiva, é aquilo que vem de um ato nosso que está em desacordo com a palavra de Deus. É um pecado concreto. Você cometeu um pecado. Isso vem uma culpa real. E ela exige arrependimento. Você faz algo errado contra alguém. A palavra, o Espírito Santo vem ao teu coração e começa a falar: você fez de maneira errada. Você não poderia ter agido assim. Está em desacordo com a palavra. Isso é uma culpa real. E essa culpa, ela é boa, porque ela vem para nos ajudar a reajustar a nossa vida à palavra de Deus e andarmos corretamente. Não devemos nos envergonhar e nem ficar chateados de sermos chamados a atenção por Deus dessa forma, porque Ele está querendo que nós sejamos edificados, sarados e nos aproximemos mais dEle. Amém? Essa é a culpa real. Davi, no Salmo 32, o que é que ele diz? Enquanto calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos. O que é que ele estava dizendo aqui?
É aquela situação que ele havia mandado Urias à frente de batalha com uma carta para que ele morresse, para que ele pudesse ficar com a mulher dele, que estava grávida dele, a qual o menino morreu, a criança morreu. Depois é que nasceu Salomão, mas aquela criança morreu. Então ele sabia exatamente que ele tinha cometido um pecado, isso é culpa real. E se você cometeu algum pecado, essa culpa real está assolando o teu coração, e isso significa Deus, que é teu Pai, que é nosso Pai, deseja que você se reconcilie com Ele e tire isso do caminho, para que possa fluir o mover dele e possa fazer de novo sobre a sua vida. Amém? Os irmãos de José, eles venderam o irmão e mentiram para o pai. Isso é culpa real. Eles fizeram sim. Então a culpa real é o alarme da nossa consciência. Não é para nos aprisionar, mas é para nos levar à cruz de Cristo. O Espírito Santo não nos acusa, ele nos convence e aponta o caminho para uma restauração na nossa vida. Amém? Agora tem uma culpa falsa, que é quando o coração continua punindo a nós. Porque essa culpa falsa, e tecnicamente a gente chama culpa subjetiva, é um negócio distorcido. Ela é fruto do quê? De feridas e de acusações. Feridas que você recebeu, acusações que você recebeu na sua vida. Veja, vamos pegar José ainda. José, ele já havia superado o fato de ter sido vendido e rejeitado pelos seus irmãos. Nenhum versículo no livro de Gênesis, nesses capítulos 42 a 44, que trata da história de José, fala a respeito de alguma coisa do sentimento de José, como por exemplo, foi porque eu tive sonhos, não vou sonhar mais a partir de hoje, tudo me acontece por causa dos meus sonhos. Se eu não tivesse sonhado, se eu não tivesse contado sonhos, eu não estaria na situação que eu estou, eu não estaria aqui no Egito, eu não estaria preso nesse lugar, eu não teria passado por todas as situações da minha vida, eu teria família. Sabe quando você começa a olhar para você e dizer uma porção de coisas do porquê é que as coisas estão acontecendo e se culpa? José não falou isso em nenhum momento, nenhum versículo cita alguma coisa assim. Ele poderia ter pensado também, foi porque meu pai me amava mais do que os meus irmãos, porque me deu uma roupa toda colorida e muito bonita, e eles olhavam para mim e me invejavam. É por causa da inveja que eu estou passando essa situação na minha vida. Em nenhum momento nós vemos a palavra de Deus, José falando qualquer coisa desse jeito. Leia a palavra. Gênesis 42, 43, 44, não tem nada a respeito disso, absolutamente nada. José já havia superado o fato de ter sido rejeitado e vendido como escravo. Era uma situação que era passado na vida dele. Mas os seus irmãos, por outro lado, em Gênesis 42, 22, eles falam assim, eu não lhes disse que não pecassem contra o menino, é o Rubem falando, né? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue. O que é que tem aqui? Claramente culpa. Eles estão se culpando por aquilo que fizeram. O versículo seguinte, capítulo seguinte diz, como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Eles estavam tremendamente cheios de culpa. É fato que eles haviam feito alguma coisa errada. É fato que eles haviam realmente agido contra o seu irmão e certamente àquela altura já deveriam ter se arrependido do que fizeram. Mas agora aquela culpa que significa que eles não perdoavam a eles mesmos pelo aquilo que eles tinham feito. Talvez eles pudessem pedir perdão disso, como de fato pediram para José. Podiam se reconciliar a respeito disso com o pai, com a família, que de fato fizeram ao final, mas aqui a culpa não era fruto do pecado real, mas de um coração que não conseguia se perdoar. Os irmãos de José não conseguiam se perdoar. A maioria das vezes nós pedimos perdão, a maioria das vezes nós perdoamos quem nos ofende, mas muitas vezes nós não nos perdoamos por aquilo que nós fizemos. Aquela culpa falsa é como que uma sombra que pesa
mesmo quando Deus já está fazendo uma obra nova, como está fazendo uma obra nova na vida daqueles homens, na vida daquele povo, mas pesava sobre eles. José agora já sendo governador do Egito, já há 9 anos, porque os primeiros 7 anos ele recolheu todos o trigo e mantimentos nos lugares. Agora já faziam 2 anos que havia seca na terra. Então já faziam 7 anos que era governador do Egito. Havia mais 7 anos ainda, haveria ainda mais 5 anos de fome naquele lugar. Mas aqueles irmãos ainda carregavam a mesma dor. Às vezes você olha para alguma pessoa que te ofendeu, ou que te machucou, ou que você machucou, e vê que aquela pessoa continua caminhando e você parece que está sempre remoendo aquele mesmo acontecimento. Eu vou te dizer que você está na mesma condição de José e daqueles irmãos. E você se colocou na condição daqueles irmãos, nesse caso. Porque está remoendo. Aquela pessoa que, nessa nossa analogia, seria o José, segue a sua vida. E você fica parado, parada naquela situação. Aqueles irmãos dele tinham sobrevivido a toda a situação que havia acontecido na vida deles, esses 20 anos. Já tinham família, já tinham filhos. Estavam diante da providência de Deus para trazer suprimento para a casa deles, mas ainda eram escravos da culpa. Você imagina tudo aquilo que Deus já havia feito e os havia preservado, estava levando eles àquele lugar do Egito para dar mantimento a eles, para salvar toda a família, não somente a vida deles, mas eles ainda eram escravos da culpa. Às vezes Deus está abrindo uma porta tão grande para nós, algo tão maravilhoso para podermos seguir a nossa vida e receber algo, mas nós continuamos nos sentindo escravos da culpa, de alguma coisa que nós fizemos e que está abalando o nosso coração. Essa culpa falsa é quando Deus já nos perdoou, mas o nosso coração insiste em nos punir. O nosso coração está nos julgando. É quando nós estamos carregando pesos que Deus nunca colocou em nós e nunca pediu a nós. Quer ver exemplos disso? Na palavra de Deus, Marta, Lucas capítulo 10, versículos 40 a 42. O que é que acontece ali? Marta chega para Jesus, reclama para Jesus e fala que ela estava trabalhando e a irmã dela estava lá, apenas aproveitando aquele momento. Marta não estava agora passando um momento de culpa, ao qual não era o objetivo de um pecado, resultado de um pecado, mas certamente aquela Marta era alguém que olhava para si mesma e dizia: eu não faço o suficiente, eu preciso fazer algo para que eu possa ser aceita no meio das pessoas. E é por isso que ela chega até Jesus, porque ela precisava fazer, e então ela diria que a irmã dela também precisava, porque só ela deveria fazer, e ele diz que a outra escolheu a melhor parte. Mas esta Marta, ela estava agora presa ao desempenho, a querer desenvolver algo para poder ser aceita aonde está. Mefibosete, o filho de Saul, o único de Jonatas, o único que sobrou, está em 2 Samuel 9. Mefibosete, você sabe que pela história, você ler lá em 2 Samuel 9, quando Davi tomou o trono e todo Jonatas e Saul foram mortos na batalha, Davi estava ali e logo em seguida ficou no trono. A ama pegou Mefibosete e fugiu com ele. E quando fugiu, ele caiu no chão e ele machucou a perna. E a partir dali ele ficou coxo. Então ele não andava corretamente, ele tinha um problema. Agora, Mefibosete, ele então agora, lá em 2 Samuel 9, ele diz assim: eu sou um cão morto. Misericórdia. Eu sou um cão morto. Ele olhava para ele mesmo e dizia: olha, o meu trauma, a minha rejeição, eu fui criado sem pai, eu caí no chão quando fui tentado ser salvo, devia ter morrido. Alguém fala assim, né? Naquela situação. Estava numa cidade muito distante, escondido, até que um dia Davi chama ele e pediu que ele viesse à sua casa e passou a morar com ele e comer na mesa com ele durante todos os dias da vida dele. Ele foi resgatado.
Mas Mefibosete se culpava por alguma coisa que não era um pecado que ele havia cometido. O filho pródigo mesmo. Quando o filho pródigo, lá em Lucas 15, ele volta para casa, ele volta propondo o quê? Ser um servo. Ele volta querendo ser alguém que não fosse mais filho. Era uma autopunição. E isso significa ele querendo expiar a culpa dele próprio, através de algo que ele fazia, ou que ele poderia fazer para justificar aquele pecado. Mas o pai vai e restitui a identidade dele. Culpa subjetiva ou falsa culpa é alguma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, vou falar para vocês, quando eu já falei para vocês que eu passei por 2 processos de câncer e fui curado em nome de Jesus, amém? Quando eu estava com o primeiro deles, estava fazendo alguns tratamentos, e aquele tratamento, ele poderia causar aumento do PSA para o homem, por causa do tratamento do primeiro câncer. Um médico, apenas um, disse para mim, eu recomendaria que você pudesse examinar esse PSA alto, porque todos dizem que está relacionado com o tratamento que você está fazendo. Eu, por precaução, eu faria isso. Eu não fiz. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para a situação que nós estamos passando e a gente prefere escutar a palavra de alguém e achar que aquilo é verdade, ao invés de nós irmos em busca daquilo que de fato é verdade. Tipo assim, enfia a cabeça no buraco e fica lá, tipo uma avestruz, né? O que acontece? Sou curado desse câncer, em seguida, faço todos os tratamentos, em seguida vou fazer novos exames, desculpa, realmente, câncer de próstata, precisa trabalhar isso. E começa a fazer. Faz toda a cirurgia, termina a cirurgia, aquele taxa de PSA não abaixa. Mantém-se num valor que significa que ainda tinha alguma coisa no organismo. E aí, como é que fica o coração? Aí vem a culpa. Essa culpa que eu estou falando. Eu havia cometido um pecado? Eu não havia cometido pecado. Eu estava fora da vontade de Deus? Também não. Mas havia uma culpa aí, a culpa que eu tinha que lidar era, se eu tivesse olhado antes, eu não iria passar o que eu estou passando. Se eu tivesse dado ouvidos àquela palavra, ou àquela orientação, quem sabe eu tivesse feito a cirurgia e estivesse perfeito agora. Agora eu corro um risco de vida. Isso é culpa. Isso é uma falsa culpa. Né? Isso é aquilo que o nosso coração está nos julgando e pode impedir que o mover de Deus aconteça sobre a nossa casa, aconteça sobre a nossa vida. Mas aí, sabe o que acontece? Vem o Deus Todo-Poderoso, porque aquele que é Pai, Ele que nos anima, e Ele chega para mim e fala, faz o tratamento e você vai ficar bom. E quem você vai confiar agora? No teu coração que é enganoso, na palavra de Deus que é poderosa, viva e eficaz. Na palavra de Deus. E nós, como bons humanos, ficamos olhando a palavra de Deus e olhando a circunstância, a palavra de Deus, circunstância, tipo Pedro, andando pelas águas. Mas passamos por isso e quando completa o tratamento, foi exatamente como Deus disse, faz o tratamento e você ficará bom. E eu estou sarado em nome de Jesus. Mas a culpa é algo que pode destruir a nossa vida. Porque agora eu estava naquela situação tendo que lidar com toda a culpa, lidar com a situação do meu coração e lidar com a situação do meu corpo. As duas coisas. E é bastante coisa para alguém num dado momento. E a gente só pode passar por isso, essas situações, quando Jesus é conosco. Quando nós colocamos esse fardo, essa dificuldade nas suas mãos. Então acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com você em alguma situação, alguma decisão, algo que você faz. Mas de onde é que nasce essa culpa falsa no nosso coração? De onde que vem isso? Pode vir de votos internos feitos na dor. Votos internos. Você não chegou à igreja e fez um voto a Deus. Porque esses dias eu falava com uma pessoa e diz, eu fiz um voto. Né? Ok, fez um voto. Cumpre o seu voto.
Sansão tinha feito um voto de não raspar o cabelo. Lembra-se desse voto? Está escrito lá. Tem pessoas que fazem voto. Fez um voto, cumpre o voto. Mas que era um voto interno, não era público. Não é um voto que alguém conhece, é um voto entre você e Deus. É alguma coisa que talvez você até ache que nem falou para Deus. Mas tudo aquilo que você pensa e ora vai aos pés do Senhor. Exemplo de voto interno feito na dor. Você comete um erro, você faz alguma coisa errada, e ao invés de você falar, Senhor, me perdoa por isso, para que eu possa ter uma vida sarada, você diz assim, eu nunca mais vou errar. Isso é um voto interno. Eu nunca mais vou errar. Eu nunca mais vou ser desse jeito. Tem gente que olha a situação da família, algo que passou na sua vida, e fala, eu jamais serei igual ao meu pai, eu serei igual à minha mãe. Isso é um voto interno. E isso acaba gerando em você alguma coisa que lá na frente pode trazer culpa. Talvez você pense assim, eu sempre tenho que dar conta de todas as coisas. É um voto interno. Perfeccionismo, exigência. Pode ser um julgamento amargo. Julgamento amargo. Porque tem a lei da semeadura e da colheita, não tem? E qual que é esse julgamento amargo? Somos feridos, julgamos, e depois o julgamento volta contra nós. É uma colheita amarga. E isso pode trazer culpa. Fardos que são herdados, expectativas. Expectativa religiosa. Expectativa familiar. Colocar uma expectativa sobre você, qualquer uma dessas áreas, e gostaria que você fosse de alguma maneira. Tem pessoas que só podem ser aceitas da sua casa se fizerem de acordo com o pai ou a mãe querem, ou queriam. Porque talvez agora você já seja adulto, já não está mais na casa do pai e da mãe, mas isso passa no teu coração ainda hoje. E você pensa, só serei aceito se eu for perfeito. Só serei aceito se eu for perfeito. Isso acaba causando no teu coração, nos nossos corações, algo que pode levar a gerar culpa. Religiosidade sem a graça. Sabe, muitas vezes confundimos a rigidez com santidade. O fardo com a fé. Então pensa, não, se eu for a todos os cultos, eu serei abençoado e serei santo. Não, não é assim. Não é a quantidade de cultos que você vem que você se torna santo. É a quantidade da busca de Deus que te traz a santidade. Se eu carregar bastante coisas nas costas, se eu fizer muito trabalho na igreja, então eu serei uma pessoa de fé. Não, não é. Você está trocando a graça por uma religiosidade. Isso pode trazer culpa. Tem um teste bem rápido, bem fácil, de 3 pontos. E pensa aí comigo. A culpa que você sente te aproxima de Deus? Tem uma saída clara, tipo confessar, perdoar, pedir perdão? Ou não? Você fica andando em círculos. Depois que você obedece a essa voz que te fala que você tem que perdoar, etc. Você volta a ter paz? Se você respondeu não, provavelmente é culpa falsa, é a voz do acusador, não é o Espírito Santo de Deus falando com você. Amém? Qual o convite que Jesus faz para todos aqueles que estão passando por pesos desse tipo? Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Portanto, talvez você não esteja preso a um pecado. Quem sabe você esteja preso a uma ferida, a uma lembrança, um erro antigo. Uma palavra que ficou ecoando dentro de você, como por exemplo, você não merece. A culpa pode nem ter origem em um pecado, mas pode ser uma ferida que ninguém viu e que está no seu coração. O que é que alimenta esses inimigos escondidos que geram culpa em nós? É uma dinâmica. Olha, primeira coisa, medo. O medo faz um voto interno. O voto interno leva uma vida no desempenho. E quando você falha em desempenhar aquilo que você estava colocando para você mesmo, você falha, você sente culpa. Não é porque Deus estava te colocando algo, mas é porque você se impôs alguma coisa.
É porque você assumiu algum medo ou não curou aquele medo. Muitas vezes a falsa culpa é o disfarce de um medo não tratado, não curado. Por exemplo, medo da pobreza. Se eu errar, eu perco tudo. Sabe o caso do jovem rico que chega para Jesus? Jesus fala, larga tudo e segue-me. Ele diz, vou primeiro enterrar meu pai. Ele sentiu peso por abrir mão daquilo que lhe dava algum tipo de segurança e controle na vida. Era o medo da pobreza. Gerou culpa no coração dele, certamente, porque ele falou, poxa, Jesus foi perseguir, mas eu quis aquilo. Ele cometeu um pecado? Não, mas ele está agora envolvido na culpa. É uma autocobrança, uma sensação constante de falha na sua vida. Medo da crítica. Quantas pessoas têm medo de crítica? Se souberem de alguma coisa da minha vida, não vão mais me amar. É o que a pessoa pensa. É que nem Pedro, quando está lá em Antioquia, está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 12. Vários versículos, mas o 12 é o principal, em Gálatas 2. O que acontece com Pedro? Está lá Pedro com todos os gentios que se converteram, e ele come à mesa com os gentios, e come a comida que os gentios comem. Para um judeu sentar com um gentio não era permitido. Comer a comida que eles comiam não era permitido. Mas o que é que Pedro faz? Come com eles. Tudo bem, porque agora são todos já salvos em Cristo Jesus, assim como Pedro também. Mas o problema não é esse. O problema é quando começam a chegar os judeus lá de Jerusalém, também convertidos, começam a chegar para estar junto com eles em Antioquia. O que é que Pedro faz? Ele para de comer junto com os gentios. Por que ele faz isso? Porque ele tinha medo da crítica. Porque ele tinha medo que alguém apontasse para ele e falasse, Pedro, você está quebrando um mandamento. Pedro, você está fazendo alguma coisa errada. Quando nós temos medo da crítica e nos colocamos numa situação de culpa, ou tentamos fazer algo que não é adequado fazer, para que não sejamos pegos fazendo alguma coisa ao qual a gente pode se sentir mal se forem nos criticar. Alguns se tornam escravos da aprovação alheia. Escravos vivem uma vida em que alguém tem que aprovar o que fazem, porque se não aprova o que fazem, não conseguem viver adequadamente a sua vida. Algumas pessoas chegam até a ter vergonha quando fazem certo, por causa da crítica. Fiz certo, mas será que alguém vai aprovar o que eu fiz? Imagine. E se sente culpada por alguma coisa. Quem vive tentando agradar alguém, quando erra, morre por dentro. Morre por dentro. E quem vive assim, segundo vocês vivem assim, você sabe que é exatamente isso que eu estou falando. Pode ter também o medo da enfermidade. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, está relatado em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. O que aquela mulher diz? Ela tinha medo da enfermidade, ela tinha medo de chegar ali, ela carregava vergonha, ela carregava culpa por aquilo que ela vivia. Mas aquilo não era um pecado. Aquela culpa gerava ela uma sensação de inadequação. Ela estava num lugar, parecia que todos sabiam o que ela estava passando. Assim como você, quando tem alguma situação dentro de você, você chega num lugar, todo mundo já sabe o que está passando na minha vida. Todo mundo já sabe o que é que está acontecendo. Essa culpa diz que você é fraco, mas Deus diz, você tem cura, você é forte em nome de Jesus. Amém? Pode ser o medo de perder um amor. Quantas pessoas têm medo de perder um amor? Se eu mudar, eu vou perder quem eu amo. Esse não era o pensamento de Sansão? Era o pensamento de Sansão. Olha, eu preciso agora dessa relação destrutiva que eu estou aqui. Estou me sentindo culpado por não ser suficiente a essa mulher. No caso ali era Dalila. E eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele tentava sair para cá, sair para lá. Até que um dia ele contou. Para quê? Para não perder o amor daquela mulher. Medo de perder um amor. Tem gente que se sente culpado só por cuidar de si mesmo. E o que diz a palavra? Ama o teu próximo como a ti
mesmo, não é? Como é que eu posso amar o próximo se eu não tenho amor por mim mesmo? Tem gente que não admite cuidar de si, não admite querer crescer, se desenvolver, não admite se amar, porque tem medo de perder o amor de alguém. Medo da velhice. Pensa assim, já passou o meu tempo. Sabe quem é essa pessoa? É Sara. Porque Sara, quando ela está lá no Velho Testamento, e chegam aqueles anjos, aquele lugar que iam destruir Sodoma e Gomorra, e passam lá, e daí Abraão faz pão para eles, e serve para eles comida e tudo mais. Ela está dentro da tenda dando risada, porque eles falam, daqui um tempo você terá um filho. E ela ri, porque ela acha que não podia mais gerar. Quantos de nós temos medo da velhice? Olhamos para nós e falamos, puxa, eu queria ter feito mais. As pessoas esperavam mais de mim. E agora, como vai ser daqui para frente? Mas eu digo para você, nunca é tarde para entregar a tua história ao autor da vida, que é Jesus. E finalmente, o medo da morte. Não vivi o suficiente. Não vivi o suficiente. Marta, capítulo 11 de João. O que Marta está dizendo no capítulo 11 de João? Quando chega Jesus, ela culpa Jesus por ter atrasado e daí o irmão dela ter morrido, Lázaro. Ela culpa Jesus, fala, Jesus, se você tivesse vindo, ele não teria morrido. Não está jogando culpa em Jesus? Mas Jesus se sinta culpado daquele fato, daquela situação. Lázaro ainda tinha muito por viver, Jesus, se você está aqui, e não seria abreviada a vida dele. Quantas pessoas têm aquele arrependimento silencioso dentro de si, que rouba toda a esperança, o medo da morte, do que vai acontecer depois, o que acontecerá depois. E que tudo que eu passei, digo para vocês que todos esses medos eu tive que enfrentá-los, colocar diante de Jesus, para que minha vida possa seguir na presença dele. Então, a culpa te prende ao ontem. O propósito te chama para o amanhã. E nós temos que deixar a culpa no altar do Senhor, para que o propósito possa se cumprir na nossa vida. Esses medos não apenas enfraquecem a nossa fé, distorcem a nossa identidade, mantém uma prisão invisível sobre nós. Mas Deus quer fazer algo novo sobre a sua vida hoje. E Ele vai quebrar essas correntes sutis que prendem a nossa vida. Amém? Algumas culpas não precisam de mais arrependimento. Talvez você já tenha se arrependido o suficiente de algumas situações da sua vida. Elas precisam de cura. E é isso que Jesus quer trazer para você nessa noite. É cura sobre aquilo que não precisa mais pedir perdão, nem se arrepender, porque já foi feito o suficiente. Se você já o fez, né? Mas tem que ser levado à luz de Jesus. Tem que ser levado à cruz de Cristo em 3 ações muito simples. Luz, troca e bênção. Fala bem alto. Luz, troca, bênção. O que é a luz? Traga tudo para Deus. Porque Deus é luz. E torna tudo claro. Hoje eu falava com a Thelma, nós estávamos conversando, minha esposa, estávamos conversando sobre uma casa que nós visitamos, uma pessoa estava em situação, doença muito grave, e nós fizemos uma cura, libertação com aquela vida, e em seguida aquela pessoa tem que fazer uma outra cirurgia, mas foi importante ter feito, porque a primeira não tinha sido bem sucedida e não se sabia àquela hora. Mas quando se leva para Jesus, aquele que tem luz, tudo se torna claro e tudo se resolve. E agora ele está muito bem, graças a Deus. Traga tudo para Deus. Confesse o pecado real, se for pecado. Se é uma ferida, dê nome para a ferida. Dê nome para a ferida. Eu me sinto ferido, eu me sinto ferida quando tal coisa acontece. Quando isso ou quando aquilo acontece. Eu fico em tal situação e me culpo. E diga com fé, esse peso não é meu. Diga assim, esse peso não é meu. Isso é luz. Troca. Confesse e receba perdão. Olha que maravilha, que troca Deus quer fazer para você, com você. Primeiro, confessa para Ele, Ele tem as luzes.
Depois ele quer fazer uma troca com você. Você confessa e ele te dá perdão. Olha que lindo, olha que coisa maravilhosa. 1 João 1,9 está escrito isso. Perdoe aquele que colocou fardos nas tuas costas. Renuncie os votos que você fez. Como? Preciso ser perfeito, não sou digno, não sou digna, não farei igual a fulano ou beltrano, não farei igual ao meu pai, não farei igual à minha mãe, não serei esse tipo de pessoa. Renuncie os votos. Substitua pela verdade. Quando você entrega para Jesus, substitua pela verdade. Qual é a verdade? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sou filho e não servo. Filho de Deus. Ok? Então vai lá. Luz, confessa, troca, receba perdão. Bênção. Sabe qual é a bênção? Receba a afirmação do Pai. Identidade, valor e destino. Jesus diz assim: eu vos aliviarei. Assim como José disse aos seus irmãos, talvez tenha escrito a palavra assim: não vos pese, Deus me enviou para preservar vida. Olha aqui, José lhe chega para os irmãos dele e fala assim: não fiquem desse jeito se culpando, se levantem. Vamos erguer essa cabeça, vamos em frente, porque eu já perdoei vocês, Deus já perdoou vocês, e isso aconteceu para que pudesse vir para cá e vidas fossem preservadas. Ainda haverá 5 anos de fome sobre a terra. Traga o meu pai para cá, traga o nosso pai para cá, traga todas as pessoas para cá. Vocês terão de tudo que vocês precisam. Essa é a bênção do Pai, essa é a bênção de Deus, porque aqui José, ele tipifica Jesus, que está dizendo: venham, eu fui dado pela vida de vocês para preservar a vida de vocês. Apenas recebam Jesus, aceite o mover de Jesus sobre a sua vida. Deus reescreve histórias daquele que se coloca diante dele? Claro que escreve. Davi, conhece a história de Davi? Ele confessa e é restaurado. A dor dele vira salmo. Olha que lindo. A dor vira salmo. E nós temos vários salmos de Davi lindos. Paulo, ele encontra Cristo, o destino muda dele. O zelo que matava vira o quê? Graça que vivifica. Olha que maravilha. Olha que transformação. Pedro, ele é reerguido. A vergonha dele vira o quê? Pastoreio. Ele passa a ser pastor. Os irmãos de José esperavam vingança, receberam um abraço. A crise virou provisão. É isso. Quando nós colocamos diante dele, a graça é maior do que qualquer acusação na nossa vida. Amém? A culpa pode prender ao passado, mas a graça abre o futuro sobre a sua vida. O sangue de Jesus é suficiente até para a culpa que não tem nome. Ele é suficiente. Conhecereis a verdade vos libertará. Diz João capítulo 8, versículo 32. Amém? E eu quero chamar uma equipe de louvor à frente. Essa palavra, ela fala aos nossos corações a respeito de culpas que nós podemos ter. E é para todos nós. Talvez você se sinta culpado por erros que Deus já te perdoou. Quem sabe você tenha feito algo e é um pecado real. E você pediu perdão, mas você continua se culpando. Você pediu perdão a Deus. Você sabe que foi perdoada. Mas o teu coração te perdoa. Ele continua te julgando. E você se sente indigna. Essa palavra é para você. Porque hoje Deus quer que você se perdoe. Que você retire esse julgamento de sobre você mesmo. Talvez você carregue um fardo invisível, um fardo pesado. É para colocar diante de Jesus. Talvez você esteja se escondendo na performance, em querer executar, fazer, e está te cansando muito, porque se você não cuidar ou
tiver cuidado de alguém, ou fizer tudo para alguém, você se sente mal, se sente culpado, culpada. Isso te consome muito. Você coloca tantos padrões na sua vida, mais do que aquilo que Deus pediu. Eu vou ser assim, vou fazer assim, porque assim eu agrado a Deus, porque isso, porque aquilo. Tantas coisas, tantos padrões, tantas regras. E quem sabe Deus não pediu quase nada disso, ou muito pouco disso. Talvez nada. Talvez tenha feridas no teu coração que faz você se sentir condenado ou condenada. Talvez você tenha confundido a santidade com peso, a fé com esforço. Talvez você escute voz dizendo: você nunca será suficiente. Quem sabe você queira recomeçar, para que Deus faça de novo na sua vida, mas aquela vozinha fala: você não pode, você não pode. Mas tem uma boa notícia para você. Não é o seu coração que tem a última palavra. Aleluia. Não é teu coração que tem a última palavra, é Deus que tem a última palavra. E aí ele diz assim: eu nunca te acusei e farei de novo na tua vida. Amém? Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus quer tirar do teu coração hoje todo o peso que Ele nunca colocou sobre a sua vida. Amém? E eu quero te convidar a ficar em pé, enquanto nós vamos cantar. E foi aí que eu lembrei o que de graça ganhei, a esperança que um dia eu os medos abandonei. Sozinho não, Mas eu sei que nada vai nos separar do teu amor. Esperança, alívio, abrigo, amigo, esperança, refúgio e fortaleza, meu renovo me fez novo. Esperança mudou a minha vida. Esperança, e que eu jamais me esqueça, encontrei só em ti. Só em ti. Repita assim após mim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso meu pecado diante de Ti. meu pecado diante de Ti. Eu recebo Eu recebo o Teu perdão o Teu perdão, e o poder do Teu sangue. o poder do Teu sangue. Eu perdoo Eu perdoo quem me feriu quem me feriu e me colocou fardos colocou fardos que não eram Teus. que não eram Teus. Eu entrego essas pessoas em Tuas Eu mãos. entrego essas pessoas em Tuas mãos. Eu renuncio Eu renuncio a todo voto interno todo o voto interno que eu fiz no momento de dor, que eu fiz no momento de dor, de perfeição, de perfeição, de controle, de controle, de nunca falhar, de nunca falhar, de nunca fazer igual. de nunca fazer igual. E todos os demais votos Todos os demais votos, eu renuncio agora. eu renuncio agora. Eu quebro Eu quebro todo julgamento amargo todo julgamento amargo que eu fiz que eu fiz e que prendeu o meu e coração. prendeu o meu coração. Eu rompo o acordo com a mentira O acordo com a mentira de que não sou digno, que não sou digno, de que eu tenho que me punir. de que eu tenho que me punir. E eu recebo agora Eu recebo agora a verdade. a verdade Em Cristo em Cristo. não há condenação sobre mim. Não há condenação sobre mim. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus eu abençoo a Tua igreja agora. E sobre cada coração aqui eu declaro a bênção do Pai. Vocês são filhos e filhas amados, perdoados, desejados, com lugar à mesa. Senhor, faz cair por terra toda culpa falsa, toda culpa sem nome, sem causa e sem paz. Cala agora, Senhor, as vozes acusadoras que cobrem o Teu sangue, que já limpou. Traz verdade
onde havia mentira, leveza onde havia peso e descanso onde havia cobrança. Espírito Santo, vem e enche agora. Vem, Consolador, e sela esta obra nos corações. Senhor, faz de novo. No lugar da culpa, nos dê um recomeço, com graça, com leveza e com liberdade. Que o nosso coração volte a crer, a descansar e a esperar em Ti. Eu declaro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu declaro identidade de filhos, mente em paz, alma sarada e passos firmes no Teu amor. Assim eu oro e abençoo o Teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, para a Tua glória. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Esperança.